Eu quero cumprimentar aí as irmãs e os irmãos aí e os amigos do Facebook, né? Hoje nós vamos falar sobre estudos bíblicos. É um espaço que eu estou abrindo também junto, né, com outro espaço que eu estou abrindo também de quarta-feira, né? Que é a Bíblia Responde, né? Pode perguntar. Hoje é estudos bíblicos, né? Não tem um dia certo, né, para estudos bíblicos, mas eu aviso no dia, né? Nós vamos falar sobre estudos da Bíblia, né? Estudos sobre a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, né? Porque nos últimos tempos, né, apostatarão alguns da fé, né? Infelizmente vão dar ouvidos a doutrinas de demônio, né? A Bíblia diz. Há uma seita que saiu do YouTube, né? Eles se chamam desigrejados, né? Que vem pregando heresias, né? E um dos pontos que eles pregam contra pastor, contra a igreja, que nós vamos falar hoje, né? Contra a Santa Ceia, contra batismo e contra dízimo. Aí nós estamos vendo esses 5 pontos aí que eles pregam contra, né? Hoje nós vamos falar sobre a igreja, né? O que a Bíblia fala sobre a igreja? A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo e que no coletivo nós somos a igreja, né? Mas o lugar onde o cristão tem que se reunir é na igreja, que é a casa de Deus, né? Nós vamos ver isso daqui. Vamos começar aqui em Lucas, capítulo 24. Estamos aqui no versículo 53. Olha o que a Bíblia ensina em relação à igreja. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então os cristãos, os judeus cristãos, eles se reuniam no átrio dos gentios, ali no templo. Era um átrio que foi feito no Antigo Testamento para o gentil que quisesse adorar e louvar a Deus, fosse ao templo, porque havia várias câmaras ali, vários átrios. O átrio dos judeus ali, o átrio dos sacrifícios, havia separação também entre homem e mulher, e havia o átrio dos gentios ali, onde todos os dias eles se reuniam. Vamos para Atos, capítulo 2, versículo 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, a Bíblia está dizendo aqui, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles participavam na casa, mas não deixavam o templo, eles iam todo dia. Vamos agora para Atos capítulo 5. Atos 5, vamos aqui no 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, quando havia o templo ainda, quando não foi destruído, eles faziam um culto ali no átrio dos gentios, onde a liderança religiosa ali dos cristãos judeus era Pedro, Tiago e João. Os desigrejados falam que a liderança da igreja, né, evangélica daquele tempo eram os fariseus e os judeus que perseguiam Jesus. Eles retorcem a Bíblia ao bel prazer deles. Eles são dissimulados, né? A liderança evangélica da igreja primitiva é Pedro, Tiago e João. Eles são a igreja primitiva. Vamos para Hebreus 10, 25. Olha o que a Bíblia aconselha. Temos a participação do nosso amigo Cláudio, né? Que Deus abençoe, Cláudio. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Então, a Bíblia aconselha não deixar a congregação. A Bíblia fala.
eles falam que o templo do Espírito Santo, a igreja somos nós, né? Eles falam, né? Os desigrejados. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos aqui em 1 Coríntios. Aqui capítulo 3, versículo... Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou em 2 Coríntios, perdão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o templo do Espírito Santo, a Bíblia fala. 6,16. Ou não sabeis... Perdão pessoal, a internet está difícil aqui, viu? Vamos então para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo. Mas o conjunto das pessoas é que chama igreja, reunida, né? Voltou. Tá meio difícil aqui, pessoal. Então, o conjunto das pessoas que é a igreja. A Bíblia fala em... acho que é Gálatas 5, 23, que Cristo é o cabeça da igreja. Então, o conjunto das pessoas é a igreja. Nós vemos aqui em 1 Coríntios 12. Vamos do 12, versículo 12 até o 17 aqui, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isto do corpo? Se a orelha disser que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então a igreja é o conjunto das pessoas reunidas. O templo do Espírito Santo somos nós individualmente, a Bíblia fala. Vamos para Gálatas. Vamos ver aqui. 5. Não, Efésios. Aqui, Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, né? E nós os membros, né? Um é olho, outro é nariz, outro é boca, outro é ouvido, outro é o dedo, outro é o pé, outro é joelho. Você não vai ver uma mão cortada pulando ali no chão sozinha. Ela tem que fazer parte do corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas aonde o cristão tem que se reunir é na igreja, que é o conjunto das pessoas, né? A igreja. Vamos para Atos. Depois que o templo foi destruído, os apóstolos levantaram igrejas, né? Igreja parede. Vamos para Atos capítulo 20. Versículo 7.
E no primeiro dia da semana, juntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Se vocês continuarem lendo, Eutico, ele caiu do terceiro andar e morreu. Então ali era um estádio, provavelmente umas 3.000 pessoas estavam ali no culto ali. Quando Paulo ia numa cidade, as pessoas anunciavam a vinda dele. Toda a cidade ia ver o apóstolo Paulo, tanto crente como não crente. Os não crentes, eles queriam ver por curiosidade, porque Paulo era muito conhecido e famoso. Então não ia caber numa casa, E Eutico, ele caiu do terceiro andar e morreu. Só se os desigrejados falar que ele caiu de uma pirâmide humana, né? Porque ali era um estádio, né? Aí, se vocês continuarem lendo, o apóstolo Paulo foi lá e ressuscitou o jovem, e eles ficaram consolados. Ele caiu por causa que ele estava carregado de sono, aí acabou caindo no terceiro andar. Vamos para 1 Coríntios. Vamos para o capítulo 11, né? Versículo do 17 ao 22. Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais num lugar físico, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja física, parede, há entre vós dissensões, em parte eu creio. Vamos para o 20 aqui. De sorte que quando vos ajuntais num lugar físico, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Eu vou provar que a igreja física, parede, no 22 aqui, ó, Paulo faz distinção entre a igreja de Deus e as casas deles. Não tendes porventura casas para comer, para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Então ele faz distinção entre as casas e a igreja, a casa de Deus, né? Vamos ver mais uma passagem aqui, vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então o apóstolo Paulo chama a igreja de casa de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está aconselhando como convém andar na igreja, na casa de Deus ali. Ele aconselha o cristão como convém andar no mundo, diante das pessoas, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Hebreus 12:1 fala, mas aqui ele está dizendo como convém andar dentro da igreja aqui, dentro da igreja, que ele chama de casa de Deus, né? Vamos para Marcos também, vamos lá para Marcos, capítulo 11, versículo 17. O Senhor Jesus, ele profetizou sobre a igreja, Marcos 11:17. Só a parte A. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Então a casa de oração aqui é a igreja, que Jesus está falando. O templo ele não existe mais. No ano 70 ele foi destruído por imperador Tito, né? Seu tio Vespasiano, né? Então ele está falando no futuro, a minha casa será chamada, o verbo é futuro, casa de oração, que é a igreja, né? E Deus, ele nunca rejeitou o seu templo. 2 Crônicas 7, 15 e 16 ele diz, eu santificarei este lugar, falando do templo, e os meus olhos, os meus ouvidos estarão atentos para a oração deste lugar. Em AG1, capítulo 7 e 9 diz, coloquei os vossos corações nesta obra, subi ao monte, pegar madeira,
Trazei madeira, construí a minha casa, e dela me alegrarei, diz o Senhor. Eu vou ler essa passagem, mas antes eu quero ler aqui em Apocalipse, que também lá no céu vai ter o templo de Deus também. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. E a quem vencer, eu o farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém do meu Deus, e também Então vai ficar difícil, né, para os desigrejados, né? Porque fala aqui que nós vamos ser coluna da casa de Deus. Eu vou ler de novo, porque caiu, né, a internet. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome, né? Aí os desigrejados, eles retorcem a Bíblia, né? Os desigrejados retorcem a Bíblia, né? E diz que Deus rejeitou a casa dele, né? Eles pegam essa passagem, duas passagens, né? Vamos para Atos, entender o que o diácono, né? O homem de Deus Estevão falou. Atos 7, vamos ver aqui. Vamos ver onde está aqui. Ah, aqui. Espera aí. Vamos aqui, Salomão. Aqui, Atos 7, vamos ver o 49. Aqui. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Eu acho que aqui no 46. Espera só um pouquinho. Aqui, perdão, achei aqui, ó. Atos capítulo 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então eles pegam essa passagem aqui dizendo que Deus rejeitou a casa dele, né? Que não se deve ir na igreja. Aqui está falando uma verdade, Deus não habita. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas a igreja é a casa dele, ele nunca rejeitou. Na verdade aqui, o que Deus está rejeitando aqui é o sistema religioso judaico, que estava ligado com o templo, o sistema religioso judaico. Então aqui ele estava rejeitando o sistema religioso judaico, ele não estava rejeitando o templo ali, porque a fé dele estava no templo, ali no sistema religioso judaico. Eu vou ler de novo. Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então aqui Deus estava rejeitando o sistema religioso falido judaico, não o templo em si. É que o sistema religioso judaico estava ligado ao templo. Eles pegam também outra passagem eles gostam aqui, que é bem conhecida aqui, em Atos mesmo. Deixa eu ver aqui.
aqui, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Aí eles pegam isso daqui e dizem que Deus rejeitou a igreja, né? Mas só que onde que o apóstolo Paulo ele estava? Qual que era o ouvinte ali que estava ouvindo ele? Ele estava em Jerusalém? Ele estava falando do templo lá de Jerusalém, de Salomão? Não, ele estava em Atenas. Ele estava em Atenas. O que o apóstolo está dizendo aqui é que Deus não habita em templo de ídolos. É isso que ele está dizendo. Se vocês verem no versículo 1, quando Paulo chegou em Atenas ali, ele estava esperando Timóteo, né, e mais um irmão. O espírito dele se comoveu de ver a cidade entregue a tanta idolatria, porque havia vários templos ali, e vários deuses gregos ali, e havia um templo para o Deus desconhecido, que eles disseram, nós temos tantos deuses, para a gente não ofender um deles e se esquecer de um, vamos fazer um templo ao Deus desconhecido. Esse templo vai honrar aquele que porventura, se a gente esquecer de algum. Aí o apóstolo Paulo aproveitou aquele templo ao Deus desconhecido, ele começou a pregar ali. E como eles não conheciam a lei, porque quando ele prega para judeu, ele usa a lei. Ali era gentil, ali era filósofos. Ele começou a falar da natureza. Esse Deus desconhecido aqui que vocês honrais, é Jesus Cristo que fez os céus e a terra, que manda a chuva para vocês aí, favorece as suas colheitas, é o Deus que fez o céu e a terra. Ele começa pregando usando a natureza, ele não usa a lei. Então ele estava em Atenas ali, pregando para gregos. Ele não estava em Jerusalém, não está falando do templo de Jerusalém. Ele está falando que Deus não habita em templo de ídolos. Deus ele nunca rejeitou o templo. Vamos lá para a 2 Crônicas. Vamos ver aqui. 2 Crônicas 7, 15 e 16. Agora e atentos os meus ouvidos à oração da janela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então Deus ele diz que ele está todos os dias com os olhos e os ouvidos atento à casa do Senhor, à casa de Deus. Ageu. Vamos para o profeta Ageu, capítulo 1, no versículo 4 e 5, e o 9. E para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. No versículo 8, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. 9, olhastes para muito, mas eis que alcanceis pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. O que ele estava fazendo? Eles estavam investindo dinheiro na sua casa estucada, né? Como muitos, né? Faz sobrado ali, reforma a casa, não que seja errado, né? Mas com a casa do Senhor é miserável, né? É avarento. Aí faz seu sobrado, eles faziam suas mansões, né? Suas casas de marfim, e a casa de Deus deserta. Não contribuía, nem com dízimo, nem oferta, né? Que era para sustento da casa de Deus, a igreja, que tem água, luz,
tem aluguel quando é alugado, né? A manutenção dos obreiros, né? Também as missões também, eu tava me esquecendo, manter o missionário, né, no campo, né, o salário lá do pastor, né, porque se ele trabalha 24 horas, ele tem que ter um salário da igreja, né, então eles faziam as suas mansões, né, e deixavam a casa do Senhor deserta. Aí o que eles recebiam era que nem receber num saco furado, né, vinha um devorador, né, e acabava levando, né? Então, nós terminamos, irmãos, essa última passagem, né? Falando sobre a igreja, né? Já vai dar 7h40, né? Que é o horário, né? Das 19 às 7h40, né? Eu estou abrindo esse espaço aqui para estudos bíblicos, né? Hoje nós falamos da igreja, né? Mas vai vir vários estudos, né? Sobre vários assuntos da Bíblia, né? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço aí a participação aí, o joia do Cláudio, né, Rodrigues Nogueiros, da nossa irmã Adriana Brito Marcelo, que está sempre conosco, né, sempre aí dando um joia, né, e sempre fazendo pergunta aí, participando também. Que Deus abençoe a todos, até o próximo estudo, né, estudo bíblico. Perdoa a internet, né, que ela não está muito boa hoje, né? Acabou caindo. Mas até a próxima.